Nesse vídeo eu vou trazer para você as ações de dividendos que mais deram retorno nos últimos anos. E são retornos espetaculares. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? Antes de mais nada, eu preciso aqui quebrar com um mito difundido no mercado financeiro no sentido de ações de dividendos entregam menores retornos que ações de crescimento ou ações mais cíclicas. Pô, Luan, isso é um mito? Se isso for um mito, não faz sentido investir em empresas de crescimento. Calma. É que você precisa tomar cuidado com simplificações excessivas, porque a realidade não é tão simples quanto parece. Você já vai entender. Peguei aqui o Ibovespa e vamos dar uma olhada aqui na comparação do Ibovespa. Vou tirar o CDI aqui com o IDIV, que aí pega só ações de dividendos. É um índice composto por ações de dividendo. Em 10 anos, o IDIV entregou 449% contra 277% do Ibovespa. E aí, caso você não saiba, o retorno anualizado em Ibovespa acabou sendo de 14,2% no período, que é um bom retorno, tá? Bom retorno. E o IDIV entregou, por conta disso, um retorno de 18,5%. Imagina só você simplesmente comprar um ETF como o Divo11 sem se preocupar com a análise individual de cada ação e conseguir um retorno aí de 18% ao ano. Isso mostra o potencial de ações de dividendo, especialmente no Brasil, onde você tem uma vantagem fiscal que faz muita diferença no longo prazo, que é a isenção do imposto sobre dividendos para quem ganha menos do que 50 mil reais. Faz toda a diferença. O Buffett diz que existe aí um potencial ignorado de ganhos no imposto diferido. No imposto que você não paga, o que é isento, aqui é isenção, é melhor do que imposto diferido. E 18%, meu amigo, nossa, é um retorno espetacular. Tudo que você precisa para enriquecer no longo prazo é de 15% ao ano. Salvo, obviamente, situações de hiperinflação, aí é outra história. Mas afora isso, 15% é suficiente. E quais são essas ações que eu quero te trazer aqui? Antes de chegar nelas, você já percebeu que não tem nada a ver essa história de que ações de dividendos não entregam retorno. Se eu pegar aqui 5 anos, IDIV ganha. 2 anos que o Ibovespa foi longe. Ainda assim, IDIV ganha por pouco. Isso acontece pelo menor nível de volatilidade das ações de dividendos, pelo pagamento de dividendos que ajuda você a comprar ações mais baratas em momentos de queda do mercado, pela previsibilidade dessas ações, fazendo com que o mercado aceite pagar muitas vezes múltiplos mais altos, e assim vai. Tanto que as empresas do setor elétrico ficaram bem precificadas esses últimos anos, porque o mercado aceita pagar mais caro por previsibilidade. Então, um conjunto de fatores gerou esse retorno excelente em ações de dividendos nos últimos 10 anos. Luan, daqui para frente, com essa tributação dos dividendos, dá para você esperar um retorno tão alto assim? Eu diria que você pode esperar um retorno levemente inferior, porque essa tributação terá um certo impacto, mas é provável que o impacto não seja tão alto assim. De todo modo, a estratégia de dividendos não é focada simplesmente em comprar dividend yield, mas sim em comprar previsibilidade. Esse é o cuidado que você precisa ter. E começando aqui com a última ação da lista, que é a que menos entregou retorno em 5 anos, foi a Sanepar. A Sanepar, nos últimos 5 anos, entregou um retorno de 152%. Em 10 anos foi abissal, 917%. Mas em 5 anos, que é o nosso período de análise, 152%. Sabe o que significa 152%? 150% em 5 anos? Não, Luan, 20% ao ano. O que? Simplesmente ter comprado Sanepar me deu 20% ao ano nesse período? Exatamente. É evidente que não é um retorno garantido, porque as ações podem cair seja qual for o motivo e devolver grande parte desse ganho acumulado. Mas é por isso que a perspectiva é a longo prazo. A longo prazo, o retorno foi de 900% em 10 anos, o que deu aqui um retorno de quase 26% ao ano. Sanepar, cara, foi imparável. Claro que a base comparativa é injusta, porque a gente tá pegando aqui os últimos 10 anos, pega 2015 e 2016, que foi a crise Dilma, que gerou assim um mercado muito barato. Mas mesmo nos últimos 5 anos, não ganhei 26, mas ganhei 20. Portanto, a gente tem um cenário interessante, onde você teve juros bastante elevados e ainda assim essas ações remunerando a taxas muito superiores. E o melhor, com bastante previsibilidade em termos de resultado. Quando você clica aqui em contábil no investidor 10, pensando em Sanepar, você nota que é a famosa escadinha, ó. Mesmo quando eu pego um prazo mais longo, olha só a escadinha. É bonito de se ver. Inclusive, você vai notar aqui que em poucas ocasiões
ações teve recuo de lucro líquido. Mesmo o Itaú teve alguns recuos que superaram 15%. Você teve o recuo entre 2019 e 2020, recuo 2021, 2022, mas um pequeno recuo. Depois disso, nada. Ah, mas aqui teve o efeito do precatório. Não interessa, não teve recuo no lucro. E a receita continuou crescente. Portanto, Sanepar sim é uma das melhores empresas da bolsa diante da sua extrema previsibilidade. E isso se refletiu em retornos muito acima da média. Próxima ação da nossa lista, Caixa Seguridade. Um IPO relativamente recente, mas já conseguiu nesse período entregar um super retorno de 167%. Isso aqui deu quase 22% ao ano, meu amigo. Olha, incrível, altíssimo retorno, mas não pode pagar caro demais. Se você pagar o preço errado, você não tem todo esse retorno. Isso é muito importante. E retorno significa o quê? Antecipação da sua aposentadoria. Porque se a gente tivesse 200, 300 anos de vida, que se dane os retornos, né? Vamos pensar o seguinte. Se eu tivesse 200 anos de vida e com juventude, se eu ganhar 5% ao ano, tô tranquilo. Se eu ganhar só um pouquinho acima da inflação, na poupança mesmo eu já fico multimilionário, multibilionário no longo prazo. Então não é assim que funciona. Eu preciso olhar para os retornos e isso depende do preço que eu pago em boas empresas. E a Caixa também foi no período um reloginho em termos de resultados, na verdade foi bem crescente, mas é importante ressaltar que esse resultado cresceu muito rápido em pouco tempo, que a gente saiu de pouco menos de 2 bilhões de reais para mais de 4. A tendência é ter uma desaceleração desse crescimento, por isso que eu venho alertando para não pagar caro demais na ação. Fique atento a isso. Então tivemos aqui saneamento e seguros. No setor elétrico temos a CPFL Energia, que entregou 176% nos últimos 5 anos. Você vai notar que os resultados cresceram fortemente a partir de 2017, você percebe por essa curva interessante no gráfico. Não tem o mesmo nível de previsibilidade na Sanepar, você pode perceber aqui pelo gráfico, mas ainda assim muito bom também. E veja, é o que eu falei, o pessoal está aceitando pagar múltiplos mais altos em empresas do setor elétrico. 11, 12 vezes os lucros, quase 3 vezes o valor patrimonial da ação. Aqui, esse retorno significa 22% ao ano. Cara, sinceramente, é extremamente difícil fazer isso. Por isso, se você estivesse perguntando, Luan, faz sentido eu diversificar em outras ações que não as de dividendos? Porque se eu já consigo mais que suficiente nessas empresas, faz sentido? Olha, seu questionamento é muito válido. E se você conseguir comprar barato, não faz sentido, mas o problema é que você fica interessado nessas empresas agora que já está tudo bem precificado. Aí você quer comprar agora e não vai ter o mesmo retorno esperado que você esperava no momento da compra. Se você conseguir comprar essas ações baratas, aí realmente não vale a pena diversificar tanto em outras empresas, porque você já vai ter aqui um retorno espetacular. A próxima ação da lista, Itaúsa, setor financeiro. Retorno de, vamos arredondar aí para 200%, cara. 200% em 5 anos e 630% em 10 anos. Você simplesmente ganhou em Itaúsa 24,5% ao ano nos últimos 5 anos. E como foi a evolução dos resultados? Aqui está, ó, uma evolução do lucro líquido espetacular. Vamos pegar aqui 5 anos. O lucro saiu de 13 bilhões para 16 bilhões e meio. É que a ação estava bem subavaliada. Lembrando, todas essas empresas aqui entregam retornos sobre o patrimônio líquido no histórico bastante acima da média, superiores a 15%. A média das empresas, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, é de 12%. Todas essas aqui conseguem entregar ROIs acima de 15%. Então, se você compra empresas de alto ROI a preços baixos e que pagam bons dividendos de setores mais previsíveis, você tem alta chance de ter um grande sucesso no mercado financeiro e se aposentar rapidamente, relativamente falando, na bolsa de valores. A próxima ação, outra do setor elétrico, no caso a CEMIG, 222%. Impressionante. Isso aqui representou 26% ao ano. 26% ao ano. E quanto aos resultados, eles foram mais voláteis, você pode perceber aqui. Ainda assim, a receita cresceu na medida do possível. E como a gente tem aqui uma base comparativa do 2016, por isso que entregou 700% em 10 anos, porque olha só, o lucro foi lá embaixo. Então, quando você compra em recuperações essas empresas, a tendência é que você ganhe muito dinheiro. Mas é óbvio que não é fácil fazer isso, porque a incerteza nesses momentos é elevada, a remuneração é baixa e o seu capital fica parado sob incerteza sem uma adequada remuneração por determinado período. Mas, sabendo estruturar um portfólio, você consegue se beneficiar com tranquilidade desses momentos. Por último, e aqui é um caso controverso, mas está no setor de energia, é a Petrobras.
Petrobras entregou 574% e 1.500 em 10 anos. Mas aqui é sacanagem porque a gente pegou Lava Jato ali, então a base comparativa é extremamente injusta. Agora, nos últimos 5 anos, a gente teve o efeito que foi a venda de ativos da Petrobras, gerando dividendos extraordinários, mas ainda assim, 574%. Isso aqui não tem nem o que falar, isso aqui é incrível. Isso aqui foi avassalador. Significa que quem conseguiu pegar tudo isso aqui ganhou 46% ao ano. E já os 1.500 aqui entregou 32% ao ano. Caramba, Luan, olha a diferença de prazo, o retorno caiu anualmente, sim. Você vai esticando o prazo e aí o efeito é diferente. Mas ainda assim, com Petrobras, o indivíduo ganhou mais de 30% ao ano nos últimos 10 anos. É óbvio que isso aqui não vai se repetir. Não dá pra você esperar isso. Loucura, loucura. De todo modo, o que a gente pôde perceber aqui? Que não existe essa história de que empresas de dividendos vão necessariamente entregar retornos inferiores. E também não significa que necessariamente vão entregar retornos superiores. Porque se elas já entregaram esses retornos altos, a tendência com a recuperação da economia, com a redução das taxas de juros, é você ter empresas de crescimento ou mais cíclicas que ficaram para trás e que elas possam agora entregar retornos. O mercado é cíclico, o dinheiro vai se movimentando. Faz sentido o mercado com empresas precificadas, especialmente as do setor elétrico hoje em dia, continuar aportando nessas ações? Não faz muito sentido. Então elas tendem a subir pouco, andar de lado por um período, salvo os lucros vindo a subir fortemente. Mas como que você pode esperar isso? Um boom de lucros nessas empresas. Elas possuem receitas e lucros mais previsíveis, então dificilmente você vai ter um boom de lucro. Salvo saneamento, que ainda tem muito potencial de crescimento pela frente. De todo modo, qual é a sua tarefa? Sua tarefa é fazer um filtro adequado, estabelecer o preço teto, monitorar, ter caixa permanente para se aproveitar desses momentos de volatilidade, para abraçar o caos e assim construir um portfólio antifrágil focado majoritariamente ou exclusivamente, como a gente falou, em empresas de dividendos. E para aprender a investir com qualidade, com seriedade, se tornar um investidor independente, eu te convido a entrar para a minha comunidade, onde você tem o meu curso, Formação Mirai Investing. Um curso completo, 40 horas aula, para você aprender a fazer análise fundamentalista de ações, fundos imobiliários e muito mais. Tenho tranquilidade de como estabelecer o valor intrínseco, o preço teto das ações e fundos imobiliários. Ainda na comunidade você conta com relatórios de análise de ações, também de fundos imobiliários e ainda a minha planilha de valor intrínseco. Conheça, você pode testar por 7 dias grátis, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. No mais, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, só clicar aqui embaixo no botão de gostei e eu te vejo no próximo vídeo.